Olá, meu nome é Manuela Amaral, sou acadêmica de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. E hoje, junto com as acadêmicas Mariana Lauá e Sofia Amaral, como representantes da LANEFRO, Liga Acadêmica de Nefrologia, irei falar com vocês sobre a fisiologia renal. Os rins são órgãos em formato de feijão, retroperitoneais bilaterais, ou seja, encontram-se atrás da cavidade peritoneal e se localizam nos quadrantes abdominais superiores, tanto à direita quanto à esquerda. Possuem um tamanho compreendido entre 10 e 13 centímetros de comprimento e peso de 120 a 180 gramas. As principais estruturas formadoras desses órgãos são córtex e medula renal, pirâmide, papila, cálice maior e menor, coluna e pelve renal. A unidade formadora do rim é chamada de néfron, sendo essa uma estrutura complexa responsável pela filtração do sangue e formação da urina. O néfron é composto de duas estruturas principais, sendo elas o glomérulo e os túbulos renais. Os glomérulos são um emaranhado de capilares sanguíneos por onde o sangue passa e é filtrado, dando origem ao chamado filtrado glomerular. Esse filtrado passa então pelos túbulos renais, estruturas responsáveis por reabsorver água, íons, glicose, bicarbonato, aminoácidos e outras substâncias. Dependendo do ritmo de filtração realizado no glomérulo, os rins podem promover o ajuste de pressão arterial por meio da ativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Já os túbulos são os locais onde atua a maioria dos medicamentos que têm seu mecanismo de ação focado nos rins. Os néfrons possuem um controle tão preciso do que é excretado e do que é reabsorvido pelo organismo que o plasma sanguíneo pode ser filtrado 60 vezes no mesmo dia. Um adulto de estatura média tem em torno de 5 litros de sangue no corpo. Desse modo, 22% desse volume corresponde a 1.100 ml, sendo que é essa a quantidade de sangue que passa pelos rins a cada minuto. Uma extensa rede vascular renal é a responsável por permitir esse alto fluxo, e podemos citar como seus principais componentes as artérias interlobares, as artérias arqueadas, as artérias interlobulares, arteríolas aferentes e arteríolas eferentes. Entre essas duas últimas estão os capilares glomerulares, local onde ocorre a maior parte da filtração renal. A alta pressão intravascular nessas estruturas permite a rápida e eficiente filtração sanguínea. Nessa imagem, podemos ver a extensa rede vascular do néfron e as principais estruturas que compõem esse néfron, sendo o glomérulo e os túbulos. Esses túbulos são divididos em 3 tipos, sendo eles o túbulo contorcido proximal, o túbulo contorcido distal e a alça de Henle. O processo de formação da urina é dividido em algumas etapas. A primeira etapa consiste na filtração do líquido dos capilares glomerulares nos túbulos renais e é determinada pela pressão líquida de filtração através dos capilares glomerulares e pelo coeficiente de filtração dos capilares glomerulares. Nessa filtração, é permitida a passagem da maioria dos componentes do plasma, menos de células sanguíneas e proteína. Após a filtração, o filtrado glomerular precisa passar pelo túbulo proximal, alça de Henle, túbulo distal, túbulo coletor e ducto coletor para então ser excretado como urina. Nesse trajeto, ocorrem os processos de reabsorção
e secreção. Algumas substâncias secretadas ativamente nos túbulos são os íons de potássio e hidrogênio, assim como ácidos orgânicos e bases orgânicas. A reabsorção, por sua vez, pode ser passiva ou ativa, sendo a ativa ou primária ou secundária. Um exemplo de reabsorção passiva é o da água pela osmose. Já a reabsorção ativa primária, podemos citar a bomba de sódio potássio adenosina trifosfatase, ATPase, sendo diretamente acoplado a uma fonte de energia. Já a reabsorção ativa secundária, duas ou mais substâncias interagem com uma proteína de membrana específica e são cotransportadas juntas através da membrana. Um exemplo disso é o cotransporte ativo secundário da glicose com sódio. O rim também possui uma função de secreção hormonal, pois produz um hormônio denominado eritropoetina, que estimula a produção de hemácias na medula óssea. Os rins também participam da conversão de uma forma inativa de vitamina D em uma forma ativa de vitamina D, sendo que essa substância, por sua vez, estimula a absorção de cálcio pelo intestino, fator essencial na formação óssea. Além de participar da regulação da pressão arterial por meio da excreção do excesso de sódio no organismo, os rins também produzem uma enzima denominada renina. Quando a pressão arterial cai abaixo dos níveis normais, os rins secretam essa enzima na corrente sanguínea e, desse modo, ativam o sistema renina, angiotensina, aldosterona, que, por sua vez, eleva a pressão arterial. Os rins também produzem urotensina, que faz com que os vasos sanguíneos se contraiam e, com isso, ocorre um aumento da pressão arterial. Devido a esses mecanismos, uma pessoa que apresenta doença renal mais grave apresenta maior dificuldade de regulação da pressão arterial, o que aumenta o risco dela se tornar hipertensa. Os rins participam de diversas funções no organismo, como da excreção de substâncias indesejáveis, no controle da pressão arterial, na hematopoese e no metabolismo do cálcio, via vitamina D. Nesse sentido, é muito importante que tomemos medidas para garantir a saúde renal. Procure seu médico caso apresente algum sintoma renal e melhore seu estilo de vida. Agradecemos pela atenção e desejamos a todos um ótimo dia. Essas foram as nossas referências e, em nome de toda a Liga Acadêmica de Nefrologia da Faculdade de Ciências Médicas, muito obrigada.